Bom, agora nós vamos para uma nova etapa. Essa nova etapa, ela está na página 477, tá? No nosso primeiro caderno, tá certo? Página 477, módulo 8, tá? Nós vamos falar de triângulo. Eu vou ler para vocês, aí vocês vão acompanhando aí, tá certo? O triângulo foi uma das primeiras figuras geométricas que você estudou quando entrou na escola. Verdade, né? A Pro lá atrás, lá no maternal, ela dava aquelas figuras com palitinho, né? Então foram realmente as primeiras figuras geométricas. Além de ser uma figura simples, o triângulo serve de base para analisar outras situações mais complexas. Por exemplo, quando resolvemos um problema envolvendo um polígono com vários lados, é comum usarmos a estratégia de decompor esses polígonos em triângulos. É muito interessante isso, né? Que agora vocês vão começar essa etapa, né, de descobrir cálculos com o triângulo, tudo, né? Então agora, a partir de agora, vai aparecer o Pitágoras para vocês, tá? Que a gente trabalha com triângulo retângulo. Também vai aparecer Teorema de Tales, que muitas vezes aparece ali na figura, né? O triângulo. Então, por aí vai. O triângulo é muito importante na geometria, tá bom? Por exemplo, quando resolvemos um problema envolvendo um polígono com vários lados, é comum usarmos a estratégia de decompor esse triângulo em vários triângulos. Além disso, é possível identificar triângulos em muitos objetos do cotidiano, como na estrutura da ponte apresentada na foto a seguir, localizada em Tóquio, capital do Japão. A utilização de triângulo nesses objetos está relacionado com uma das suas propriedades, que os diferencia dos outros polígonos. Olhando a figura, tá bom? Vocês vão perceber aí nessa figura vários triângulos. Olha, se vocês tiverem a curiosidade, tá bom? De pegar na casa de vocês, tá bom? Se tiver uma varanda lá na casa de vocês, que ela não é coberta com... Não que ela não seja coberta, que ela não tenha forro, tá bom? E que ela não tenha laje. Então, se vocês forem perceber o madeiramento, vocês vão olhar aquele madeiramento, vocês vão ver vários triângulos, tá bom? Então, o triângulo ele serve como uma estrutura, tá bom? Para quem vai fazer aí, pretende ser um arquiteto, para quem pretende ser um engenheiro civil, né? Vocês vão, até um engenheiro mecânico, tá bom? Um engenheiro de produção, vocês vão usar muito o triângulo aí nos seus cálculos, tá certo? Para compreender as características dos triângulos, vamos estudá-los mais detalhadamente ao longo do 8º ano. Neste módulo serão explorados seus seguintes elementos: as classificações e as propriedades relacionadas com as medidas de seus ângulos. Triângulos, elementos e classificações. Você tem estudado os triângulos e seus principais elementos desde os anos iniciais do ensino fundamental. Já falamos isso lá atrás. Vamos agora retomar esses elementos de maneira mais sistematizada, introduzindo alguns nomes que você ainda não conhece. Também vamos apresentar duas classificações dos triângulos muito utilizadas na geometria. Virando a folha, tá bom? Agora aqui. Definição e elementos de um triângulo. Considere 3 pontos não colineares. Pro, o que é isso? O que é colineares? Vamos ler aqui do ladinho, ó. Do ladinho está explicando o que são pontos colineares. 3 pontos são chamados de colineares ou alinhados quando estão localizados sobre uma mesma reta. Os pontos P, Q e R, por exemplo, são colineares. Se vocês olharem aqui, ó, mesma reta. Não é o que acontece no triângulo, né? Cada ponto está localizado em um segmento. Então, a reunião dos segmentos AB, então agora vamos olhar para a figura. A reunião dos segmentos AB, tá? AC e BC recebe o nome de triângulo ABC. Olhando lá na lousa, tá bom? Definição e elementos de um triângulo. Esse daqui é mais ou menos igual o que está aqui na página 478. Então, eu tenho um triângulo ABC, tá certo? E eles têm 3 pontos não colineares.
O A, o B e o C não estão na mesma linha. É isso que ele quis dizer. A reunião do segmento AB, AC e BC recebe o nome de triângulo ABC. Como que funciona isso? Tá? Então, primeiro eu vou analisar quem é quem aqui no triângulo. O A, o B e o C, A, B e C, são chamados de vértices. Tá bom? Então, A é vértice, B é vértice e C é vértice. Mas eu também tenho outra coisa que eu preciso saber. Eu preciso saber os lados, tá bom? Então, os lados sempre ficam assim, ó. Se eu tiver o vértice A aqui, de frente a ele, eu vou ter Azinho, tá? O A minúsculo. Se eu tenho B aqui, de frente a ele, eu tenho Bzinho. E o vértice C, de frente a ele, eu tenho Czinho. Então, agora eu defini nomes para os segmentos, tá? Quais são os segmentos? Segmentos eu vou escrever aqui, ó. Segmento AB, tá? Segmento AB é igual a C, tá? Eu chamei ele de C. O segmento BC é igual a quem? É igual a A. E o segmento AC é igual a B, tá? Então, segmento AB é igual a Czinho, segmento BC é igual a Azinho e segmento AC é igual a Bzinho, tá bom? Agora vamos para a próxima etapa. Classificação de um triângulo. Dependendo das medidas dos seus lados, tá? Prestem atenção nessa palavrinha, lados. Um triângulo pode apresentar diferentes propriedades. O mesmo pode acontecer em relação às medidas de seus ângulos, também tem isso. Por esse motivo, costumamos usar duas classificações para os triângulos. Uma que leva em consideração as medidas dos seus lados e a outra que considera as medidas dos seus ângulos. De modo geral, essas classificações são independentes entre si. Primeira, classificação de um triângulo quanto à medida dos seus lados. Então, veja o que eu desenhei aqui, tá? Classificação de um triângulo, aí eu vou colocar aqui na frente, ó, quanto aos lados. Bom, depois a gente apaga a lousa e vai para outra classificação quanto aos ângulos, tá bom? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Então a gente tem o seguinte, um triângulo que possui lado, lado e lado igual, com a mesma medida, é chamado de triângulo equilátero. Então, equilátero, 3 lados iguais, tá bom? Então, o triângulo que possui 3 lados iguais é chamado de triângulo equilátero. Aí, o nosso outro exemplo aqui é aquele triângulo onde eu tenho esse lado igual a esse, tá? E uma coisa interessante, quando eu tenho esse lado igual a esse daqui, ele vai ser diferente se ele não for equilátero. Então, 2 lados iguais, eu vou chamar esse triângulo de isósceles. Deixa eu escrever aqui. Isósceles, tá? 2 lados iguais, beleza? Então, isósceles possui 2 lados iguais. Agora, quando ele tem 3 lados diferentes, ou seja, 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Bom, então esse lado tem uma medida, esse tem outra, esse tem outra. Nenhum lado ali tem a mesma medida. Se não tem a mesma medida, são medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, fazendo uma revisão. 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais, isósceles. Então, deixa eu fazer assim, ó. Igual, igual, igual. Tá? Vou pôr assim, ó. Igual, igual. E esse aqui, ó. Esse tem uma medida, esse tem outra medida e esse tem outra medida. Então, são 3 lados diferentes, tá bom? Não tem medida igual aí. Então, esse é chamado de escaleno, tá? Então, quanto à classificação,
é isso, tá bom? Daqui a pouco eu volto falando sobre os ângulos deles, tá joia?